Olá, sejam muito bem-vindos à Escola Casamento Raiz. É uma alegria muito grande tê-los conosco para mais uma aula que será edificante e trará bons resultados para a sua vida conjugal e para o seu relacionamento amoroso. O tema da aula de hoje é como identificar sinais do término de um relacionamento. Nessa aula, nós iremos explicar para você a importância de você estar atento para identificar alguns sintomas que nos mostram que nós devemos ter mais cuidado com o nosso relacionamento, pois está apontando o início de um fim. E na segunda parte dessa aula, nós estaremos abordando o assunto como resgatar o encanto da relação. Nessa segunda parte, eu vou propor um desafio para você, que eu gostaria muito que você aceitasse, porque você sabe, conhecimento sem prática não produz resultados. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de convidar você a, junto comigo, orarmos, porque certamente, estando presente o autor e o consumador da nossa fé, aquilo que nós desejamos irá se realizar com o poder dele. Vamos orar, então? Vamos pedir para ele nos ajudar, nos iluminar e nos abençoar? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, é através do nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós entramos em oração nesse momento, no início dessa aula, para pedir a tua direção, a tua orientação e a tua ajuda. Porque, meu Deus, o Senhor é a própria sabedoria, o próprio conhecimento. Tu és o Deus onisciente e precisamos do Espírito Santo para abrir a nossa mente, nos dar compreensão e nos ajudar a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vem a nos ensinar através dessa aula. Entregamos tudo em tuas mãos, o casamento de cada pessoa que está conosco agora, porque cremos que o Senhor tem a solução para cada caso em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Olha, eu tenho certeza que Deus irá trazer para você um novo tempo dentro do seu relacionamento. Tá bom? Eu queria compartilhar com você, nesse momento, o que as Sagradas Escrituras dizem no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Talvez muitos conheçam essa passagem, porque ela fala do amor. E é sempre muito bom a gente estar recordando o que é, de fato, o amor. No versículo de número 4, a palavra de Deus diz que o amor tudo sofre, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se comporta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita e não se exaspera, não suspeita do mal, não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade. Esse versículo nos dá uma orientação muito importante. Por quê? Porque se nós formos pensar no início de todo o relacionamento, se nós formos analisar como que se dá a aproximação de duas pessoas, a gente vai perceber que o início de toda a relação ela é composta por um item muito importante. É como se houvesse uma barreira invisível entre as duas pessoas. Essa barreira invisível nós chamamos de respeito. Respeito mútuo. Por quê? Porque eu não conheço essa pessoa, não sei do que ela gosta, não sei do que ela não gosta, não sei das suas preferências. E o meu objetivo é conquistar aquela pessoa e também que ela se agrade de mim.
E, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou lançar mão das armas de sedução. Sedução, não no sentido pejorativo, mas de conquista. Eu quero que ela veja de mim o meu melhor. Eu quero conquistá-la através daquilo que eu tenho de melhor dentro de mim. Eu quero que ela me admire pela minha inteligência, pela minha capacidade de conversar, de dialogar. Eu quero que ela se agrade dos meus assuntos. Eu quero impactá-la. Então, eu escolho muito bem as palavras, eu seleciono muito bem a forma de falar. Eu tenho cuidado com a minha aparência, com a minha apresentação, com a minha linguagem gestual, né? Imagine se eu estou conhecendo uma pessoa e eu começo a fazer caras e bocas para ela, como se desse a entender que eu não estou muito me agradando do assunto ou de estar conversando com ela. O relacionamento, com certeza, ele não iria desenvolver bem. Talvez nem aconteceria, não é verdade? Isso tudo faz com que uma blindagem transparente, translúcida, estabeleça entre nós, chamada respeito. Eu não vou usar linguagens inadequadas, eu não vou ofendê-la, eu não vou trazer assuntos que eu não tenha certeza que será agradável para ela. Eu vou ter todo o cuidado. Esse é o que a gente costuma considerar ou classificar como o primeiro amor. Esse é o fator de conquista mais importante e influente no início da relação. A pessoa sai daquele primeiro contato impactada, ela sai falando daquela outra pessoa, poxa, que rapaz bacana, poxa, ele conversa sobre tudo, ele entende sobre tudo, ele entendeu minha posição, ele entende das minhas necessidades, sentimentos, emoções. Puxa, aquele rapaz é cavalheiro, ele é cordial, ele é educado, ele me trata bem. Ah, eu não vejo a hora de encontrá-lo de novo. Da mesma forma, a mulher, ela impacta o rapaz. Ele fica encantado como ela é carinhosa, como ela é atenciosa, como ela se preocupa com ele. Todas essas armas de sedução e encanto fazem com que a pessoa se convença, se deixe conquistar. E ali se estabelece um relacionamento a dois. Aí começa um grande problema. Com o avanço da intimidade dentro daquele relacionamento, o casal vai esquecendo esses pontos primordiais do início, que levaram aquela outra pessoa a se encantar com ele. Então, ele já não tem mais cuidado com as palavras, já não tem cuidado mais com a sua aparência, já não se preocupa mais com o que aquela outra pessoa vai pensar. Ele perde o cuidado com a comunicação adequada. Essa comunicação que eu vou classificar aqui agora como uma comunicação assertiva. Essa comunicação assertiva é a base de todo o relacionamento, de modo que o relacionamento a dois, para dar certo, precisa estar estruturado numa comunicação assertiva, uma comunicação eficiente, uma comunicação eficaz, uma comunicação de alta qualidade, aonde eu consiga me expressar bem, comunicando o que eu sinto, o que eu penso e o que eu pretendo para o meu parceiro ou parceira. Essa comunicação, ela vai estruturar o relacionamento na base do respeito, na base do amor, na base da consideração. Porque ela, por si só, valoriza o que o outro pensa, o que o outro sente e o que o outro pretende para a sua vida. Ela faz com que uma empatia se construa dentro daquele relacionamento. O relacionamento não vai ser constituído na base dos conflitos, mas o relacionamento vai ser estruturado na base da empatia, na preocupação no que o outro está falando
tentando expressar, tentando comunicar seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções. Essa é a base de todo relacionamento saudável, a comunicação assertiva. Mas, quando esse relacionamento já entra para uma etapa, uma fase de intimidade, e que geralmente, quando se entra nessa fase de intimidade, se esquece das bases do primeiro amor, que inclui a comunicação assertiva, já não se preocupa mais em escolher as palavras, se grita, altera o tom de voz, tudo aquilo contrário à comunicação assertiva. Tem casais que só conseguem conversar gritando. Parece que estão disputando, parece que estão em um duelo de quem grita mais e de quem impõe melhor a sua vontade. A comunicação assertiva, ela faz jus de vários aparatos técnicos e psicológicos. Numa comunicação assertiva, até o meu semblante, que é uma linguagem gestual, ele é detalhado. Porque essa linguagem é importante. Porque, veja, enquanto eu estou falando com você, olha a expressão do meu rosto. Ela está aberta, ela está demonstrando que eu estou interessado em comunicar coisas importantes. Ela está mostrando que eu estou interessado em entender também o que a outra pessoa me fala. Veja como é importante cada detalhe na comunicação assertiva. Porém, o problema incide quando o relacionamento parte por uma etapa de grande intimidade, aonde o casal já não tem mais preocupação nesses pequenos e importantes detalhes. As ofensas tomam conta, o uso de palavras grosseiras e levianas tomam conta. É como diz aqui a palavra de Deus. O amor, ele não se comporta com leviandade. O que é você ser leviano? É você abusar do sentimento do outro, se aproveitar da fraqueza do outro, explorar a vulnerabilidade do outro. No momento que a pessoa está fragilizada, você usa desse recurso para explorá-la. Não leve em consideração as emoções, os sentimentos. Isso tudo faz com que o amor comece a se desgastar, a relação comece a se desgastar entre o casal. Isso é um sintoma do início do fim de uma relação. A relação não vai acabar com a descoberta de uma traição ou um pedido repentino de divórcio. Não. Ela vai se desgastando, ela vai acumulando, sabe, prejuízos e prejuízos, até que uma das partes decide que não quer mais aquilo para a vida dela e decide sair de casa, e decide se separar, e decide pedir o divórcio. Então, nós precisamos estar muito atentos a esses sinais de que a relação está desgastada. Se você é uma pessoa que percebe que vocês só conseguem se comunicar gritando, que às vezes, sabe, para fazer uma pergunta simples, causa uma grande confusão, um grande conflito. Às vezes você deixa de perguntar ou deixa de expressar o que pensa, o que sente e o que deseja, por medo da outra explodir, por medo da outra iniciar ali, por um motivo pífio, uma briga desnecessária. Isso é um sinal de que o seu casamento ou o seu relacionamento está começando a declinar. E aí você precisa ter atenção para com isso. Um outro exemplo de desgaste dessa relação, de sinal, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que ela acreditam
isso é uma fantasia, mas elas acreditam que brigar é gostoso, porque depois que a briga reconcilia, aí fica bem, é gostoso, é bom, o amor fica até mais prazeroso. Deixa eu usar uma analogia para explicar os efeitos nocivos desse tipo de pensamento e também de conduta dentro do relacionamento. Digamos que você está com o seu celular. As brigas representam você chegar na tela do seu celular, sem película de proteção nem nada, na tela do celular mesmo. Você vai lá, pega uma agulha e risca a tela do seu celular. O seu celular vai continuar fazendo ligação, enviando mensagem, abrindo aplicativos. O funcionamento dele continuará bem, mas a tela já não é mais a mesma. A tela está arranhada. Entenda isso, que cada briga é como se você estivesse arranhando a tela do teu celular. Não tem mais como recuperar, a não ser trocando por outra. E é isso que acontece nos relacionamentos. Quando um dos cônjuges percebe que o relacionamento está muito arranhado, está muito marcado, ele pensa que a única solução agora é trocar por outro relacionamento. É como se ele dissesse, não, nesse daqui não tem mais jeito. Não tem jeito de eu ser feliz mais nesse relacionamento, porque a gente já disse muita coisa um para o outro, a gente já se ofendeu demais, sabe? Já falei coisas que não deveria ter falado, coisas que nem são verdade, mas acabei falando, também acabei ouvindo, ela me disse muitas coisas. Você percebe que o relacionamento não acaba de uma hora para outra, mas é uma construção e que essa construção tem um início. Então, o objetivo dessa aula é apontar para você a necessidade de você perceber o início desse final ou de um potencial fim de relacionamento, que você tem que reverter isso o quanto antes. O quanto antes. Você tem que entender que o que faz os relacionamentos ser saudável, gostoso, proveitoso para ambos, é quando o casal estabelece entre si essa comunicação assertiva, essa comunicação efetiva. E existe uma forma de você reverter esse quadro. Mas primeiro você precisa identificar. Você precisa saber aonde você começou a marcar esse relacionamento, a desgastar esse relacionamento. E como que eu posso, André, reverter esse quadro? Em primeiro lugar, proponha no seu coração que você terá um relacionamento conjugal de alto nível. Põe esse propósito no seu coração, para que você não tenha o seu relacionamento como qualquer coisa. É o que as pessoas fazem. Elas não investem no seu relacionamento. Elas acham que sabem o bastante, que têm capacidade o bastante, o suficiente para conduzir o seu relacionamento. Ela acha que as crises ela tira de letra, que vocês vão se entendendo com o tempo, ele vai entendendo o teu jeito, ela vai entendendo a tua maneira de ser, e aí você inconscientemente está destruindo o seu relacionamento sem perceber que isso pode acarretar a um fim definitivo da relação. O ser humano, ele não é dotado de conhecimentos inatos que o capacite para conduzir o relacionamento a dois de forma saudável. Nós não nascemos sabendo como conduzir um relacionamento. Nossos pais não nos ensinam isso na nossa educação. Não se ensina isso na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, muito menos numa faculdade. Não se ensina. Isso requer a busca por conhecimento. Quando você investe no seu relacionamento, você busca por conhecimento, melhor dizendo, você está investindo no seu relacionamento para que seu relacionamento seja saudável, duradouro e feliz. Então, você precisa investir nesse relacionamento de forma que esse relacionamento seja um relacionamento duradouro, perene, que você tenha essa alegria, sabe, para o resto da sua vida.
Como diz a Bíblia, né? Que o que Deus uniu, o homem não separa, e quando a gente casa, até que a morte nos separe. Então, fique atento a esse sinal. Se, de repente, essa blindagem do respeito acabou entre vocês, se você percebe que ninguém mais se respeita, restaura isso, muda isso, determina que o teu relacionamento vai ter alto nível. Comece com a comunicação assertiva. Sente com ela, sente com ele, diga para ele, olha, nossa comunicação está comprometida, nós já não nos comunicamos de forma saudável, a gente só grita, só se fere, só se machuca. E eu queria estabelecer com você agora um modelo de conduta que vai conduzir os nossos diálogos daqui para frente. O nosso relacionamento vai ser baseado numa comunicação assertiva, aonde eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir em tudo que você tiver de falar. Eu só vou falar quando você disser, não tenho mais o que falar. Eu vou ouvir o que você sente, o que você pensa e o que você pretende. E assim também, quando você acabar de falar, eu vou dizer o que eu penso, o que eu sinto e o que eu pretendo, para que nós tenhamos condições de formularmos bons acordos e que o nosso casamento, o nosso relacionamento siga em paz, frutífero e abençoado, como diz a palavra de Deus. O amor, ele é benigno. O relacionamento precisa ser benigno. O relacionamento precisa ser amoroso, bondoso, carinhoso. Você não pode trazer para o seu relacionamento as amarguras da sua vida em si. Por exemplo, acontece muito do marido se aborrecer na rua, e a mulher também. E chega em casa, ela quer descontar suas frustrações, insatisfações no cônjuge. Aí quer gritar, quer projetar no cônjuge as suas dores, suas angústias, o que sofreu no dia do seu trabalho, com o patrão, com o colega de trabalho. E aí acaba que ela traz um problema que não era do relacionamento para dentro do relacionamento, porque não lançou mão de uma comunicação assertiva. E é isso que você precisa compreender para a sua vida. Resgate o respeito, resgate o encanto da sua relação, resgate o brilho do primeiro amor. O livro do Apocalipse revela, na primeira carta do Senhor Jesus à igreja em Éfeso, e o Senhor Jesus disse assim, ó, eu tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Apocalipse, capítulo 2, e versículo 4 e 5. Ele diz assim, eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Olha que coisa interessante. Não é isso que eu estou trazendo para você nessa aula? Identifica onde você caiu. Identifica aonde você perdeu o primeiro amor. Identifica aonde o brilho da relação se apagou ou se ofuscou. E aí ele diz mais, ele diz assim, arrepende-te do que você fez de errado. Se arrependa de ter se conduzido daquela forma. E logo em seguida ele diz, volte à prática das primeiras obras. E exatamente é isso que você tem que fazer. Voltar à prática das primeiras obras no seu relacionamento. Volte a se preocupar com o que dizer, como dizer, a maneira e o momento certo de dizer. Procure pensar assim, eu quero que ela se encante comigo. Volte a ser um cavalheiro que você foi. A maior queixa das mulheres que nós atendemos é essa. Ele deixou de ser o homem que eu conheci, porque o homem que eu conheci ele era carinhoso, romântico,
amoroso, se preocupava comigo. O marido também se queixa, ela era carinhosa, atenciosa, toda hora ela queria estar comigo, conversar comigo, ouvir minha voz. Ficávamos horas conversando no telefone e era tão bom, mas de repente tudo isso se apagou, tudo isso se ofuscou. E hoje o que nós temos é desrespeito, ofensas, maltratos, grosserias, gritarias. Passo vergonha na frente de familiares e amigos, porque até nesses momentos, nessas ocasiões, o meu cônjuge, ele não tem mais cuidado de como fala comigo, de como me trata. Talvez você seja aquele casal hoje que até na maneira de andar na rua mudou. Antes vocês andavam sempre de mãos dadas. Hoje, ele vai na frente e você correndo atrás com as crianças. Talvez seja isso a sua realidade. Então, essa aula vem no intuito de mostrar para você que existe uma maneira de você identificar aonde o teu casamento começou a fracassar. Aonde foi que se deu o início do fim da relação? Quando que foi que o coração de vocês dois começaram a afastar-se um do outro? Sabendo disso, você precisa se arrepender das coisas que você fez, do modo que você se comportou, e aí voltar à prática das primeiras obras. Isso vai ser muito proveitoso para o teu relacionamento. Verdadeiramente vai resgatar. Talvez você diga assim, mas André, como é que eu vou fazer isso agora se ele saiu de casa? Como que eu vou fazer agora se a gente está longe, distante um do outro? Como é que eu posso resgatar esse encanto, esse brilho, se nós mal nos falamos agora? E quando nos falamos, os assuntos que tratamos é sobre nossos filhos, sobre pensão, sobre compromissos financeiros que assumimos um com o outro. Como que eu posso fazer isso se nós não estamos mais em contato constante como era no tempo que vivíamos juntos? É isso que nós vamos ensinar você na nossa próxima aula, cujo tema é como resgatar o encanto. Vamos passar para você o passo a passo de como resgatar esse encanto e mostrar para você que mesmo estando longe, distante um do outro, sim, é possível resgatar esse encanto. Tem como esse encanto ser resgatado. Nós estaremos passando, inclusive, um exercício para você praticar, para você colocar em prática. Porque, como dissemos no início da aula, conhecimento sem prática não funciona, não traz resultados. Então, nós, na próxima aula, estaremos ensinando para você de que maneira você deve resgatar esse brilho, esse encanto para a sua relação novamente, esse resgate, e também te mostrar que é possível sim, mesmo estando os dois separados, você conseguir resgatar esse encanto, de maneira que ele tenha até interesse em voltar novamente, ou ele, ou ela, porque ele vai perceber que o brilho que ele sempre procurou na relação e que ele não encontrou, e que o fez sair de casa, está de novo dentro dessa relação. E aí vai ser só felicidade. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de hoje. Espero que você tenha anotado, feito as suas anotações, as suas observações, pontuando questões que você identificou no seu comportamento que incidiram no declínio da relação. E eu te espero na próxima aula para mais um conteúdo de muito ensinamento aqui na nossa escola Casamento Raiz. Até mais!